Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Professor de Música Empreendedor. Um podcast direcionado para você que é professor de música e quer aprender a se posicionar nas redes sociais, quer aprender como captar novos alunos, também quer conquistar a sua estabilidade financeira. Nós estamos aqui no episódio do número 43, então estamos aqui há 43 semanas do podcast Professor de Música Empreendedor. Eu sou Daniel Henderson, faço parte da equipe do PME e eu tô aqui com ele, Matheus Starling. É isso aí, Daniel. Obrigado. Sejam todos muito bem-vindos a esse podcast que 43 episódios, né? São 43 semanas, já está quase completando um ano. Então sejam todos muito bem-vindos. A gente também tem um recado importante para dar a vocês. É um adeus parcial, tá? Então você que está chegando aqui, aproveite esse episódio, porque é o último episódio desse nosso podcast. A gente vai dar um tempo, a gente está fechando essa temporada, a gente vai reformular muitas coisas, e a gente não sabe se vai voltar exatamente nesse formato ou em outro formato, ou se não vamos voltar com formato ao vivo, tá bom? Mas, de qualquer maneira, eu quero agradecer vocês que tiveram aqui com a gente nesses 43 episódios, 43 semanas também. A programação aqui no YouTube continua da mesma maneira, no nosso canal, tem vídeo todos os dias, no Instagram também, tá bom? É só uma reformulação realmente do podcast ao vivo, que consomem um tempo muito específico para estar toda quarta-feira ao vivo. Isso está trazendo alguns problemas na nossa rotina agora. Enfim, a gente entregou coisa para caramba para vocês. Revejam os episódios, sempre foram episódios com um olhar muito na deficiência, nos problemas e nos sonhos dos professores de música. Então tem muita coisa legal aí. Vamos entregar esse último episódio hoje aí com energia lá em cima, né? Que a gente entrega como mesmo? É isso aí, estamos aqui entregando 110%, ligados no 220 e afinados em 440 Hz, ok? Então, e você que chegou até aqui, você com certeza já acompanhou um ou outro episódio nosso, ou você está chegando nesse, enfim, se você está chegando nesse, tem toda uma série, né, de 42 episódios passados aí para você maratonar. E você que já está aqui com a gente há mais tempo, eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários qual foi a maior lição que você aprendeu com a gente aqui ao longo desses 43 podcasts. Então escreve aqui pra gente qual foi as lições que você aprendeu com a gente. Escreve aqui nos comentários, vai ser muito legal ter essa interação com vocês, ver o quanto que o podcast PME contribuiu para a sua carreira como professor de música. E para fechar essa primeira temporada, que vai ser muito legal, o tema de hoje não podia ser outro. O tema é como construir uma carreira sólida de professor de música. Né? Então, é muito legal esse tema e a gente vai falar a fundo sobre isso hoje, ok? Então, a primeira pergunta, Matheus, que eu quero te fazer é como se manter relevante ao longo dos anos? Faz quanto tempo que você é professor de música e como que faz para se manter em alta nesse mercado? É interessante falar sobre isso, porque a gente só tem a nossa própria vida, né? Nós só temos o nosso próprio exemplo. A gente não sabe como estar na vida das outras pessoas, saber da dificuldade de cada um, aquela batalha mental, saber exatamente qual é o passado que cada um tem, qual é a vida que cada um vive. Mas eu já estou nessa de dar aula há 30 anos, 25 anos, eu acho. 20, um pouco mais de 25 anos eu já dou aula. E nós também já estamos com um professor de música empreendedor há 2 anos e meio. Então a gente também está tendo a oportunidade de conhecer mais a dificuldade dos professores ao longo desses anos, né? E já foram aí mais de, eu nem sei, mais de 400 professores que fizeram nosso treinamento, talvez mais de 500. Possivelmente um número assim, além dos milhares que seguem a gente nas mídias sociais. Então tem sido uma oportunidade também de não somente compartilhar a nossa experiência de onde a gente chegou até agora, conquistamos muitas coisas, estamos conquistando todos os dias, sempre crescendo, nunca andando para trás. Às vezes você anda até de lado, mas nunca para trás, né? Mas a pergunta foi o que mesmo? Como, como se manter relevante como Como se professor de manter música? relevante? Vamos lá. Mexer com mídia social cada vez é mais difícil para quem já está há mais tempo. Isso é engraçado, né? Eu que estou desde 2009, eu vejo que é muito mais difícil você entrar depois.
Quando você adere às tecnologias antes, é muito mais fácil por vários motivos. Você chega antes, né? Quem chega antes numa cidade menos explorada compra os terrenos mais baratos. Quando você entra numa mídia social menos explorada, você cresce mais rápido. Eu me lembro que quando eu entrei no Instagram, foi rápido eu ir para 5 mil seguidores, talvez coisas de poucos meses. Em menos de um ano, eu acho que eu já estava com 10 mil, não lembro exatamente, mas foi rápido. Quando eu estava no YouTube, eu me lembro que qualquer vídeo ele tinha muitas visualizações. Então, hoje em dia, é muito mais difícil crescer no Instagram, é muito mais difícil crescer no YouTube, é mais difícil crescer no TikTok, não importa. É mais difícil porque tem mais pessoas povoando os terrenos. Então, tem mais concorrência, é mais caro você lançar. Então, como se manter relevante ao longo dos anos? Eu acho que, você não pode perder essa paixão, a paixão pela música. Você não pode. Você tem um negócio verde aqui, você está vendo? Eu achei até que era da minha tela aqui, mas é da tua, né? Aí. Gente, acho que é o reflexo, tá? Agora foi, tá dando nervoso aí, né? É o reflexo, hoje tá claro aqui. Mas vamos lá. Uma é você fazer com paixão. As pessoas percebem se você entrega com paixão ou não. Então, tudo aquilo que você fala de forma apaixonada, você transmite isso. E você tem menos cansaço em entregar algo que você acredita. Por isso é tão importante você estar alinhado com o seu aluno ideal. E não aquele aluno que você dá aula só por uma necessidade, né? Pô, não pinta o aluno que eu quero dar aula. O que você faz? Pô, você se esforça em construir a sua comunicação atrás desse aluno ideal que você quer dar aula. Porque você precisa entregar com paixão, com vontade. Esse é um ponto. Outro ponto é você se manter estudando ao longo do tempo, sabe? Você nunca pode se acomodar. Ontem eu estava aqui, estou com um livro aberto aqui, o Real Book, estava tirando um tema novo. E às vezes é normal na nossa vida a gente ficar um pouco estagnado. Só que esse momento não pode durar muito. Você tem que lutar contra a estagnação. A gente aqui em casa está até falando com a Tati, né? A gente está com a mente cansada porque a gente trabalha muito. E não só porque a gente trabalha muito, mas a gente estuda muito. A gente está o tempo inteiro envolvido em alguma coisa. E às vezes isso produz às vezes não, depois de um tempo isso produz um cansaço na sua mente. Porque o músculo não precisa descansar, o cérebro é a mesma coisa, ele precisa de descanso também. Então é positivo você tirar um descanso, é positivo você tirar também um tempo para não necessariamente estar estudando nada novo, mas simplesmente consolidar as ideias que você já tem. Existe também a obesidade mental, né? Você está consumindo tanta coisa, as coisas não se consolidam de maneira prática. Mas você precisa tomar cuidado para que esse período não se estenda por muito tempo. Então você precisa ter paixão, você precisa ter consistência, você precisa se relacionar, gente. Isso é muito importante, né? Isso é uma coisa até interessante dos treinamentos que a gente dá, porque a gente tem muito contato com os alunos. E os alunos também têm muito contato entre si. Uma coisa legal do PME é que a galera que termina, ela continua com a gente, seguindo, fazendo parte dessa comunidade. As pessoas elas falam do treinamento para outras pessoas, porque a gente está seguindo junto. Então é importante também você se colocar num ambiente onde você tem pessoas que estão buscando as mesmas coisas. Inclusive, isso talvez seja o mais importante de tudo. Porque se o ambiente ele é rico, ele te proporciona crescimento, ele te proporciona aprendizado, você já está sendo bombardeado por tudo aquilo que você precisa sem nem perceber, sem nem às vezes fazer tanto esforço. Já é natural para você, a média ela já é alta, a média já te tira do lugar, tá bom? Eu acho que mais o quê? Tem as questões da tua vida pessoal, você se manter com boa saúde, fazendo exercícios, comendo bem, porque não adianta você ter todo o resto, mas você não cuidar de si mesmo. Não cuidar da tua saúde uma hora, você pode ter um impacto tão grande que isso vai te atrasar anos da sua vida, você precisando cuidar de saúde, isso pode te impactar em questões hormonais e você entrar numa depressão, um momento emocional da sua vida. Então, é muito mais difícil do que parece se manter relevante ao longo dos anos. Eu estou aqui na internet, gente, desde 2009. E eu vi numa época que eu comecei a usar a internet, né, o meu sonho, por exemplo, quando eu era mais novo, era sair em capas de revistas, né, guitar player, cover guitarra, essas coisas. E é engraçado que quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a sair nessas revistas
E foi exatamente o período que essas revistas começaram a desaparecer. Então, assim, 2009, 2010, 2011, estava eu lá nas Cover Guitar, Guitar Play, daqui a pouco, cara, essas revistas começaram a falir, comecei a sair em revistas também do exterior e tudo mais. Mas por que eu estou falando isso? Eu entrei na internet no momento que esse movimento estava começando. Só que se eu, hoje em dia, quiser fazer as coisas da mesma forma que eu fazia em 2009, 2010 ou até em 2015, não vai dar certo. Eu vi muita gente desistindo ao longo do caminho, porque o jogo foi ficando cada vez mais difícil. E olha só, vai ficar cada vez mais difícil. Então, quem estava acostumado a botar um vídeo no YouTube qualquer, sem pensar numa estratégia e ter 50 mil views, hoje em dia, essa mesma mentalidade de colocar o vídeo naquele mesmo formato, da mesma maneira, às vezes não bate 2 mil views. Então tem que ter essa reformulação de estratégias. Acho que um dos pontos importantes é ter uma estratégia. Então vamos recapitular aqui. Eu falei de paixão, né? Mas o que eu falei? Você lembra? Então vamos lá. Primeiro ponto que você falou Paixão. sobre paixão, falou sobre. Uma coisa que você falou que foi muito interessante é sobre a questão do empreendedor entender o momento que ele entra, né? Que foi a parte ali que você falou de que você aproveitou o hype e tudo mais. E até sobre isso, Matheus, lembrei que agora que você respondeu uma pergunta lá no Instagram, na caixinha de pergunta lá, e o rapaz perguntou assim, como que ele fazia para ter estabilidade como professor de música e empreendedor. E aí você respondeu para ele que não existe estabilidade no empreendedorismo, que você só tem a opção de ou você tá parado, se você estiver parado, você está regredindo, e se você precisa estar em movimento para estar crescendo. É isso? Como que funciona isso daí também? Eu até respondi a pergunta, não lembro se foi essa, né? De ter medo, né? O medo do futuro, o medo de empreender, o medo de estar nessa carreira. Eu falei, ó, você tem duas opções. Aceitar o medo, ser paralisado ou ir com medo. Porque, gente, empreender é, de certa forma, um mergulho no escuro, sabe? Eu lembro quando eu era moleque, eu fazia capoeira, né? Eu era bem novo, de 15, 16 anos mais ou menos. E eu estava aprendendo uma época a dar aquele mortal para trás, né? E é engraçado que esse movimento de você dar esse mortal para trás, por alguns microsegundos, parece que pô, pode acontecer qualquer coisa. Porque você tá ali, cara, de cabeça para baixo, será que eu vou voltar no lugar certo? É um tiro no escuro, assim, sabe? Para mim, empreender é a mesma coisa, cara. Você não tem uma noção 100% de onde que isso vai acabar, até onde isso vai dar. Você tem o controle parcial. Você calcula, né? Eu vou calcular que eu vou colocar essa força, essa impulsão, eu vou cair em pé. Só que até você cair em pé, cara, você vai cair de joelho e vai cair de outras maneiras. Para mim, empreender é a mesma coisa. Você não tem uma noção 100% clara de onde você vai parar. Uma outra analogia é o joguinho, gente. Eu jogava um joguinho chamado Age of Empires. Não sei se você já ouviu falar desse jogo. Quando você começa, você está lá jogando, só que tem um mapinha assim embaixo, né? O mapinha é tudo preto. De cada vez que você vai avançando lá no jogo, o mapinha ele vai clareando. Só que você no início não faz a mínima ideia se lá na frente vai ter uma aldeia inimiga, se vai ter um adversário chegando de barco, se eles vão tacar alguma coisa na sua aldeia. Mas você simplesmente vai indo. Então, para mim, é a mesma coisa, gente. Empreender é assim, você não tem a noção completa de onde você vai. Só que você tem que se manter progredindo. Eu já passei por muita coisa, galera. Tenho 43 anos e eu sou um dos players mais antigos do Brasil na música. Se eu não for o mais antigo, eu sou um dos mais antigos que vende infoprodutos e usa a internet para vender conhecimento musical. Desde 2009, são 13 anos. Passei por todas as etapas que vocês imaginam. E uma das coisas que mais mudou o meu jogo foi ter me relacionado com pessoas certas. Isso começou para mim mais ou menos em 2020, no momento que estava muito difícil, sabe? Muito mais concorrido. E eu comecei a fazer mentorias com os maiores players do Brasil de outros nichos. E eu consegui trazer muitas coisas de outros nichos para cá. Então, quando você até mesmo está na frente, né, pioneiro em alguma coisa, você às vezes não tem nem referência suficiente para criar certas coisas. Até no Starling Cast, por exemplo, que foi uma coisa pioneira de podcasts para músicos, né? O formato de capa, o formato de corte, eu tirei de outras coisas.
de outros tipos de podcast. A mesma coisa acontece com várias coisas que a gente faz, né? Então, sobre os pontos que o Matheus falou aqui, foi você se manter apaixonado, né? Manter essa paixão e tudo mais, se manter estudando, tá? Se manter estudando é importante também. Entender o momento do mercado, né? Que antigamente era diferente, hoje é outro jogo. Ele também falou sobre estar no meio fomentador, estar no meio que as pessoas te puxam para cima. E também agora que a gente falou sobre estar em constante crescimento, né? Eu Então, acho que é importante também colocar assim, cara, ter estratégia, sabe? Não ficar somente reagindo. Eu acho que é ter estratégia. Porque se você não tem estratégia, você chega até um lugar. Chega até um certo ponto que para você consiga ir além, você vai precisar de mais do que só o que você faz hoje. Você vai precisar de ter pessoas no seu time, você vai precisar liderar, você vai precisar de ter uma estratégia, de ter um caminho que as pessoas possam seguir. sim, sim. E antes da gente continuar aqui, pessoal, quero falar para você que aqui embaixo tem o link para o nosso curso Professor de Música no Instagram. Então tá aqui abaixo, toca no link lá, se inscreve. E olha legal, quando você entra nesse curso, ele é um pacote completo, ele é um pack completo. Você entra lá, você recebe uma análise de perfil. Então você recebe análise de perfil, você também recebe um calendário de postagens para você postar mais de 30 aulas sobre Instagram para professores de música. Tudo é um mapa, o passo a passo, tem diversos bônus lá. Tem uma aula que ensina como vender usando os stories do Instagram. Então a gente passa lá a estratégia, inclusive foi a estratégia que o Marcos Vitor usou. Tem uma entrevista aqui no nosso canal com o Marcos Vitor, tá? Que ele foi de 0 para 19 novos alunos usando essa estratégia que a gente passou. Então, 19 novos alunos ali, ele conseguiu numa janela de 45, 60 dias, né? Foi nesse período. Então, e você vai ter acesso a esse mesmo conteúdo, tá? É o conteúdo de Instagram do PME. E também, quando você entra no Instagram para professores de música, você tem a possibilidade de abater esse valor quando você vai entrar no PME. Então, quando você for entrar no nosso treinamento PME, que é o nosso treinamento completo sobre empreendedorismo para professores de música, você pode abater esse valor, né, Matheus? Exatamente. Então, Eu recomendo demais que vocês façam o Instagram para professores de música, que vocês já vão ter suas primeiras vitórias aí no Instagram. E é uma maneira também de você já estar próximo da nossa metodologia, da nossa equipe, e depois vocês façam parte aí do Professor de Música Empreendedor, que será bem em breve. Nós iremos abrir a última turma do ano. Então, é a última oportunidade para vocês. é isso daí. Então, fica ligado também. Já garante aqui, tá? Tá aqui o link, tá aqui embaixo, dentro do Instagram para professores de E outra música. coisa também, galera, a gente vê muitas pessoas, quase todos os dias alguém pergunta do PME, quando vão lançar a próxima turma. Nós lançamos uma, foi em fevereiro ou março, mais ou menos, e até hoje nós não conseguimos lançar outra turma. A nossa expectativa era já ter lançado antes. Mas, galera, a gente precisa, do lado de cá, viver o empreendedorismo na prática. Nós não vivemos vendendo curso de como empreender, sabe? A gente empreende nos nossos negócios e a gente, quando lança o curso, a gente está ensinando de algo que a gente está em constante atualização, porque a gente está vivendo isso na prática. Então a gente vive o professor de música empreendedor todos os dias. E por viver o professor de música empreendedor todos os dias, nós não temos tempo para lançar mais turmas. Se a gente vivesse só disso, a gente poderia fazer várias turmas. Mas não é o caso. Só que isso é bom para quem faz o PME, porque está sempre pegando algo que está fresco, que a gente está sempre na frente. Porque nesse mercado, gente, eu vou agir com pouca modéstia, mas não tem ninguém fazendo o que a gente faz. Não tem nenhum professor de música aqui no Brasil que ensine sobre isso, que tem os resultados que a gente tem. A gente mostra o resultado para vocês, né? De quanto que a gente vende, de infoproduto, nós mostramos para vocês as nossas estruturas da escola, como que a gente capta, a gente abre muita coisa para vocês, inclusive para quem não é aluno. Mas para quem é aluno, tem essa proximidade e tem o livro todo aberto, né? A gente abre a caixa preta lá. Isso aí, inclusive ontem, na semana passada, a gente teve o episódio do podcast onde o Matheus até mostrou um print do Improviso Destravado, né? Que é um dos cursos que o Matheus tem que vende dezenas por dia, né, Matheus? Ontem vendeu 30 e poucos, né? Hoje Então, já olha só. vendeu, acho que mais de 10 aí. Então é um Então, curso que
Tá na nossa esteira como primeiro produto. Depois Então a você gente fala mais sobre esteira, né? é isso daí. Então você dentro do PME é um treinamento completo para professores de música. Você vai aprender exatamente como que funciona para você ter um curso vendendo assim. Então imagina você com 30 novos alunos todos os dias. Você pode chegar nesse nível também, né? Você pode ter alunos novos os dias, não só alunos de aulas particulares, mas E olha também só o que aconteceu ontem, que engraçado, cara. Olha o que aconteceu, foi muito engraçado isso. O Improviso Destravado, ele é um curso que nós fizemos para gerar muito valor por um preço muito barato. Porque a gente quer mostrar para a galera a nossa metodologia. E muita gente não tem condição de comprar a escola, que é muito mais caro. É um produto de R$ 1.600 por ano, é uma assinatura, então o cara precisa ter cartão, precisa ter espaço no cartão para parcelar. O improviso destravado é o início da nossa metodologia. E o cara que ele entra ali e faz, ele destrava mesmo. Ele conhece tudo que a gente pensa sobre prática por região do instrumento, em 12 tonalidades e tudo mais. O que aconteceu ontem que foi engraçado? Um cara ele entrou e tem uma introdução lá de mais ou menos 10, 15 minutos, onde eu falo como você tem que estudar, eu falo sobre a nossa metodologia, eu falo como é a jornada, eu convido ele, ao terminar ali, ele se tornar aluno da Starling. O cara ele entrou, ele assistiu isso, assistiu as primeiras aulas, ele pediu o reembolso do curso, e 5 minutos depois ele comprou um plano anual na Starling Academy. Mas olha, né, porque tem um reembolso, esse nosso produto tem muito pouco reembolso. Mas tem reembolso, de vez em quando normal. Daqui a pouco o cara apareceu lá para mim, nova assinatura. Depois a gente sempre busca entender o comportamento dos players, mas foi isso, o cara falou, não, cara, eu quero logo a experiência completa. Então olha só, como que um produto de entrada já levou o cara tão rapidamente para uma experiência mais completa. Só que normalmente o que acontece nessa jornada? Quem compra esse primeiro produto, normalmente ali 10 a 20% vem a se tornar aluno da escola, que para a gente isso é ótimo. Imagina, vendendo aí, vou botar 200, 300 produtos por mês. Às vezes até mais do que isso. Se a gente consegue converter 10% dessas pessoas, são 30 alunos novos na Starling Academy of Music. Então, tudo isso é o quê? Estratégia, gente. Nada feito isso sem pensar, né? é isso daí. E é uma coisa que você fala muito, Matheus, é sobre o jogo infinito, né? Que o professor de música, ele tá aqui e ele vai continuar sendo professor de música ao longo da vida dele, né? Então aí o que acontece? Muitas vezes o professor de música tá pensando só no hackzinho, só na estratégiazinha para virar o jogo desse dia, que é aquela velha história de vender o almoço para pagar a janta, não é verdade? E como que o professor deve pensar nesse jogo infinito? Como que funciona isso? Então, o Jogo Infinito é um livro do Simon Sinek, que também é autor daquele livro Comece com Porquê. E ele fala muito, né, é óbvio, de grandes empresas, que qual é a missão da empresa? Gerar valor para os acionistas. Então, olha só, você vai trabalhar numa empresa cuja missão é gerar valor para os acionistas, isso não move ninguém. Então ele fala muito dessa movimentação que tem, troca de CEO para cá, para lá, ninguém vê propósito, às vezes trabalhar numa empresa que é enorme. Porque a missão da empresa, ela não tem um valor que englobe a pessoa ali dentro para que ela esteja a vida inteira ali. Ela vê que aquilo ali é um passo, é passageiro. Então ele fala de que as grandes empresas, aquelas que se mantêm ao longo de anos, de décadas, até às vezes de séculos, é porque existe um propósito maior, existe um propósito eterno ali. Existe uma missão eterna. Você é um professor de música, você não está aqui para 2 anos, nem para 3 anos. Então, quando você pensa que você está construindo algo, que você que daqui a 10 anos você quer olhar, e você fala assim, nossa, eu cheguei aqui, 2032, e eu me tornei uma pessoa rica financeiramente, né? Eu consegui fazer o meu pé de meia, eu consigo hoje em dia trabalhar porque eu quero e não porque eu preciso, eu consegui criar os meus filhos, eu deixei um legado de didático, o que eu fiz teve valor, impactou as pessoas. Por quê? Porque lá atrás a decisão foi, poxa, cara, eu não estou aqui para vender para uma pessoa e depois sumir. Então essa mentalidade que você está entregando algo que é descartável é que precisa ser descartado.
Você não está aqui para vender uma vez e sumir. É aquele cara que vende um produto ruim. O cara vende um produto que fala, cara, amanhã ninguém sabe que eu estou aqui mesmo, ninguém vai me procurar. Não, você vai estar todos os dias aqui botando a sua cara. Então, quando você pensa num jogo de médio e longo prazo, você está jogando um jogo infinito. É assim que você tem que pensar. Daqui a 5 anos, você continuará professor de música. Daqui a 10 anos, a mesma coisa. Então, você não precisa se queimar, você precisa pensar sempre em construção. E é óbvio, nós vivemos num momento do mundo, as pessoas estão muito ansiosas, porque elas olham para o lado e têm promessas de que é rápido, tem pessoas tendo resultado rápido. Então, as pessoas pensam que vai ser a mesma coisa para mim. Então, o que acontece é que elas se decepcionam. O que a gente mais vê é a gente com 6 meses decepcionada. Pô, 6 meses? O que você constrói relevante em 6 meses? Nada. Relevante? Grande? Nada. Você precisa de tempo para construir algo relevante. E é óbvio que você consegue resultado rápido. Às vezes você consegue resultado em 2 semanas. Né? Tem o caso do Marcos, que a gente falou agora aí, que em 45 dias... Agora, isso aí é uma coisa, gente. É um resultado que você pode conseguir. A vida do professor de música não é só 45 alunos, 39 alunos. Você quer construir renda passiva, com material que você vai vender sempre. Esse material vende sem esforço. Esse material está vendendo aqui agora. Eu não estou fazendo nada para vender o material. Só que isso foi construído. E hoje pode rodar dessa maneira. Então, essa construção que eu falo. Você pode ter resultado rápido, tem coisas que são de curto prazo, tem coisas que são de médio prazo, tem coisas que são de longo prazo. E na verdade, né, Matheus, uma coisa que é bem importante deixar claro é que os alunos do PME, eles têm resultado porque estão tendo acesso a um método, né? É muito Exatamente. mais fácil você ter resultado quando você tem um passo a passo para seguir de quem já chegou lá, né? Sem dúvida. Mas é por isso que eu falei que nós não fazemos mais PME porque nós estamos vivendo o empreendedorismo na prática. A gente podia, gente. Nós temos lucro quando a gente faz o PME. Inclusive, a gente tem gasto quando a gente não faz, né? Porque a gente precisa manter tudo que a gente está fazendo. Esse programa aqui, para ter 2 na tela, é pago. Para ter postagens ali, a gente tem custo com as pessoas que fazem o trabalho com a gente, porque a equipe está tendo custo. Então, seria ótimo, a cada 2 meses, lançar uma turma. Mas, como a gente está na prática, a gente precisa esperar um pouco mais. Mas isso, é método, e a gente está sempre... a gente está sempre trazendo algo novo para dentro do método, porque o mundo não está parado, está em movimento constante, a gente está sempre estudando, aprendendo coisas novas, a gente ama compartilhar. Na verdade, eu amo compartilhar as coisas novas que eu estou aprendendo agora. Eu só tento fazer com que isso seja mais dentro da realidade de quem está começando ou no meio do caminho. Sim, sim, muito legal. Então, Matheus, há exatas 43 semanas atrás, nós estávamos começando o podcast Professor de Música Empreendedor. Você deu uma mensagem de boas-vindas e agora quero que você dê essa mensagem final aí para nós fechar essa temporada. Então, o que você tem a dizer, Matheus, aí depois dessas 43 semanas aí? Eu acho que essas 43 semanas tem muito a ver com resiliência, né, gente? A gente está aqui, esse compromisso de toda quarta-feira, 19h19, numa agenda ocupada, às vezes cansado, com várias coisas, e ter o compromisso de ter uma live ao vivo. Mesmo não tendo dezenas de pessoas, a gente está aqui entregando para vocês. Muitas vezes eu questionei, será que eu não posso estar usando melhor esse meu tempo para estar fazendo uma outra coisa? Mas a gente tinha esse compromisso e a gente resolveu seguir com o compromisso até o final, né? Quase um ano. Quando que completaria um ano mesmo? Mais quantos episódios? Daqui uns 8, mais ou menos, 8, 9, mais ou menos assim. Então é mais para que vocês entendam que vale a pena você ter essa construção. Vale a pena você se manter firme, tá, gente? Os resultados, eles vêm. Agora, os resultados são difíceis de vir. Muitas vezes, muitas coisas são muito difíceis. Muitas coisas são muito penosas. Mas existe solução para elas quando você tem estratégia, tá? É se manter aprendendo, tendo frequência com inteligência. A gente fala muito isso, constância com inteligência, frequência com inteligência. Então, é você fazer sempre, repetir as mesmas coisas, ou seja, o teu mesmo discurso para o mesmo público, né? A frequência é isso, é a mesma frequência. Você fazer sempre na mesma frequência e com inteligência. Você volta para ver o que não funciona. E aquilo que funciona, você faz mais.
e o que não funciona você revê e faz melhor. É isso daí. Então, galera, quero agradecer você que esteve com a gente aqui ao longo de todas as semanas. Nós temos certeza que você tirou grande proveito, tá? Aproveitando você que chegou até aqui, inscreva-se no canal. Tá aqui abaixo tem um botão vermelho para você tocar. Aí também ativa o sininho, deixa o seu like aqui e lembra, a gente vai continuar aqui com as programações, as demais programações, tem quadros aqui no YouTube, tem lá no Instagram também, você segue a gente, no TikTok nós também estamos lá. Enfim, nós estamos aqui com vocês no Jogo Infinito, né, Matheus? Exatamente. Então é isso, galera. Deus abençoe. Espero ver vocês em breve. Primeiramente no Professor de Música, Instagram para Professor de Música, e depois lá no Professor de Música Empreendedor, na nossa formação. Deus É abençoe. isso aí, Grande abraço. galera. A gente continua se vendo por aí.